Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma palavra de Deus, mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não esqueça também de ativar o sininho das notificações, deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo, e se você sentir no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Estava meditando na palavra de Deus e eu vim parar aqui no texto de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, último capítulo. São só 5 capítulos, né? O livro de Lamentações, que os estudiosos, historiadores, atribuem, né, a Jeremias. Há algumas fontes também que quer dizer que não bate, né, esse livro de Lamentações em relação ao livro do próprio profeta Jeremias. Eles falam que entre o livro de Jeremias e esse Lamentações aqui, eles falam que tem distinções, né? Na figura de linguagem não é a mesma e tal. Enfim, muitos querem dizer, né? Muitos não atribuem a Jeremias esse livro também aqui de Lamentações. Porém, a maioria esmagadora dos estudiosos, eles atribuem sim a Jeremias este livro. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, verso de número 21, vai dizer assim a palavra de Deus. A oração de Jeremias, lá no finalzinho. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Jeremias foi um profeta que ele acompanhou a destruição de Jerusalém e o castigo divino sobre o povo, sobre a tribo de Judá, sobre o povo judeu, por conta da desobediência do povo. Jeremias, por cerca de 25 anos, um pouquinho mais, ele pregou a palavra de Deus, orientando o povo a se apegar com o Senhor, orientando o povo a se dedicar a Deus, orientando o povo a andar segundo a orientação de Deus, a voltar para os princípios da palavra de Deus. O povo, é bem verdade que a Bíblia vai falar que o povo era rebelde, era bem rebelde. O povo era bem rebelde, a nação em si, tanto os grandes como os pequenos, estavam corrompidos. O próprio Jeremias, no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo de número 5, quando a gente lê ali, ele vê que o sistema religioso, o sistema político, tanto grandes e pequenos, tanto ricos como pobres, estavam corrompidos. Jeremias, ali ele no capítulo de número 5, ele faz um lamento que ele fala: eu pensei que eram só os nécios, só os que tinham falta de entendimento, que estavam ali fazendo a coisa errada. Mas eu olhei para os grandes e eles estão fazendo de igual forma. Ou seja, eu olhei para os inteligentes, para os sabidos, né, da época, para os ricos, e eles estão também corrompidos. Era geral. Aqui no capítulo de número 4 mesmo, a gente vê um trecho que na verdade ele vai falar que tanto os sacerdotes como os profetas estavam corrompidos, e por conta daquilo também automaticamente a nação padecia. A nação estava fora da orientação de Deus, não porque Deus queria isso, muito pelo contrário. Deus usava profetas em tempo de calamidades para fazer com que o povo pudesse voltar aos princípios da palavra de Deus, para que as coisas pudessem fluir de uma maneira favorável. E é verdade que nesse interim, muitos aqui, eles se disponibilizavam a obedecer a Deus, mas era uma obediência rasa, miúda, fraquinha.
não era aquela obediência ao qual Deus queria, né? Havia muita idolatria no templo, era muitas coisas erradas acontecendo. Não é diferente de hoje, não é diferente de hoje. Nós não estamos vivendo tempos muito diferentes daquele tempo passado lá, não, muito pelo contrário. Hoje também nós temos visto aí que o mundo jaz no maligno, diz a própria Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia a nosso favor para nos ensinar o que é certo e o que é errado. E nós estamos vendo aí um sistema político corrompido, um sistema religioso numa maioria esmagadora corrompido. Entende? Hoje a gente vê, hoje se a gente não se policiar, vamos se ver apegados na idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus. Idolatria é tudo isso. Jeremias, ele estava vendo como ele viu a devastação da cidade. Olha só que ironia. Deus usou um povo pagão, um povo ímpio para punir o povo judeu, que era um povo santo, um povo separado, para poder andar em conformidade com o querer de Deus. Deus então usou Babilônia, né? Um povo pagão, para poder ali trazer juízo sobre Judá e fazer com que eles enfrentassem agora um cativeiro que durou 70 anos. Jeremias viu a destruição da cidade, a destruição do templo. Os judeus, eles eram tão apegados no templo na época que eles tinham até de certa maneira um orgulho em si, porque eles pensavam: somos o povo da promessa de Deus. Somos o povo da promessa, o povo eleito, e temos o templo ao nosso favor. O templo, na época, esse templo de Salomão que estava aqui na época, nada mais era símbolo do que, uma vez o templo ali, a presença de Deus se manifestava por meio do templo, através do templo, e uma vez a presença manifestada ali, eles tinham certeza que o favor de Deus estava com eles, eles tinham certeza de que as coisas iriam bem, eles tinham certeza da providência divina, da proteção divina, do amparo de Deus em relação a eles, que era um povo exclusivo, e não deixa de ser até nos dias de hoje. Porém, todavia, naquela feita, Deus precisou tratar com o povo. Então eles tinham essa mentalidade, não, de que o templo estava ali. Sendo assim, o inimigo nunca conseguiria devastá-los, como aconteceu aqui. E aí eles viviam na prática do pecado, viviam fazendo tudo que era errado, viviam andando como queria, de diversas maneiras, menos da maneira que Deus queria que eles andassem, que era obedecendo a sua santa e poderosa palavra. Olha só. Então Jeremias, ele viu, depois chegou um momento que a situação ficou irreversível e o cativeiro foi inevitável. Aí Deus permitiu cerca de pelo menos 3 remessas. O povo babilônico, o exército babilônico tomou Jerusalém, né? E no ano de 505, aproximadamente no ano de 605, então é levada a primeira remessa de judeus para o cativeiro. No ano de 597, antes de Cristo, é levada uma segunda remessa, e no ano de 586 vem a destruição total da cidade de Jerusalém. Jeremias aqui acompanhou o espanto, acompanhou pessoas morrendo na fome e pela espada. O negócio foi terrível aqui, na questão do cerco, que demorou 2 anos e alguma coisa, foi terrível. Pessoas aqui viraram canibais na época. Se você pega aqui esses 5 capítulos para ler, até no versículo 10 fala, as mulheres, do capítulo de número 4 fala: as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Você entende? E isso já era uma profecia que Moisés já havia falado lá atrás, há séculos antes, que se o povo desobedecesse, futuramente iria vir um cerco. E as palavras do profeta Moisés se cumpriram à risca. E olha só, as mãos das mulheres outrora compassivas, mulheres de paz, mulheres de bem, na hora do cerco babilônico, que eles ficaram sem poder sair da cidade, cercado pelo exército inimigo, meses, anos ali, né? Cerca de 2 anos e pouquinho, veio investida do exército, parou pelo lado de fora, travou tudo, ninguém saía nem entrava. Aí o pessoal foi automaticamente sendo mortos pelo cansaço.
Entendeu? Aí começou a faltar comida, faltar mantimento, começou a faltar água. O negócio começou a ficar estreito. E aí diz: as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos, cozinharam seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Imagina que coisa terrível. E tudo isso Deus permitiu, porque era agora a hora de Deus tratar com a nação, que por anos Deus já havia avisado e alertado que se eles não se voltassem a Deus, ia ser inevitável o cativeiro, ia ser inevitável essa destruição. Mas o que me chama a atenção aqui é a oração de Jeremias: converta-nos a ti. Jeremias estava andando correto diante do Senhor, mas ele entendia que ele estava na condição também de pecador, de homem fraco, falho, cheio de defeito. E ele fala: converta-nos a ti, Senhor, seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Converta-nos a ti, Senhor. Converta. O que é a conversão? A conversão é você ir numa direção e você mudar, e você fazer uma conversão, você voltar. Você está seguindo numa avenida e você faz aquela conversão para você voltar ao contrário. A conversão nossa hoje é ir na contramão do mundo, é não andar como o mundo anda, é não fazer o que o mundo faz. Estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nossa casa é nas moradas eternas, na Jerusalém celestial. Há um céu nos esperando, então, por conta disso, não devemos andar como o mundo anda. Não devemos seguir sentidos costumes os quais o mundo segue. Então Jeremias aqui, ele está orando, ele viu a destruição. Esse livro de Lamentações iria lá para o povo judeu que agora estava em cativeiro babilônico, de maneira de lamento, para que eles pudessem refletir o que aconteceu com Jerusalém, que era a cidade santa, onde tinha o templo, e agora acabou com tudo. Muitas mortes, pessoas morrendo de fome, na espada. Foi terrível o negócio aqui nessa feita. E agora esse livro vai parar lá para os judeus que estão exilados. Hoje ainda há no Muro das Lamentações quem lê esses livros, esses 5 capítulos lá, diante do Muro de Lamentações, lá no Muro das Lamentações em Jerusalém. Tem cristãos ortodoxos também que festas separadas lá eles costumam ler esses livros de Lamentações. Até lá no Vaticano, lá é lido esse livro de Lamentações nos 3 últimos dias da Semana Santa deles lá. É lido o livro de Lamentações. E o que acontece? Jeremias faz essa oração: converta-nos a ti. É uma oração que nós temos que fazer constantemente quando formos orar. Deus, converta-nos a ti, Senhor. Porque ainda que achamos que estamos convertidos em Deus, temos muitas coisas para melhorar diante da presença do Senhor. Então eu venho trazer aqui essa palavra dizendo: nós temos que fazer essa oração todos os dias. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes, Jeremias está falando. Como antes, quando o povo tirou o povo do Egito, quando Deus começou a se mostrar forte a favor do povo. Quando o povo estava ali vivenciando o bem de Deus, porque nesse momento já estava vivenciando o juízo de Deus. Deus é um Deus de amor, de misericórdia, Ele é, mas também é de justiça, de juízo. Isso é comigo, é com você, é com todos. Né? É com todos, não adianta. Não adianta. Temos que lutar para andarmos em conformidade com o querer de Deus, e é uma batalha. E Jeremias está orando: converta-nos a ti, a nação toda, Senhor, a ti, e seremos convertidos. Nos traga para a tua presença, nos ajude, Senhor. Ele está dizendo: andarmos em conformidade com o seu querer. É uma oração que temos que fazer. Converta-nos a ti, Senhor, seremos convertidos. Renova nossos dias como dantes. Agora eu vou aplicar, tirando desse contexto da história aqui, eu aplico para nós hoje, que temos que orar assim. Em que sentido? Porque você está mantendo a tua mesma fé do princípio quando você se converteu? Eu tenho mantido a minha mesma fé do princípio quando me converti? Que no começo, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente quer Jesus toda hora. A gente só quer buscar a presença de Deus, a gente não liga para obstáculos, a gente não liga para nada, a gente só quer Deus, só quer orar a Deus. É aquele começo, é aquele primeiro amor, a gente queremos Deus a todo custo. A gente não quer pecado, a gente quer Deus. A gente não quer errar, a gente quer Deus. A gente não está preocupado com as outras coisas porque a gente quer Deus.
A gente quer Deus 24/48, porque agora fomos alcançados por Deus e queremos Deus. Mas o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo um pouquinho mais na fé. E muitas vezes esse primeiro amor ele se vai. E aí fica aquela lacuna. E hoje muitas vezes na vida da grande maioria a vida já não é mais como antes. Hoje aquela sede, aquela gana, aquela vontade que você tinha de buscar Deus no princípio, você já não tem mais. Eu já não tenho mais. E aí? E aí Jeremias ele está falando, converta-nos a ti, Senhor, seremos convertidos, renova nossos dias como antes. Eu aplicando para nós, Senhor, o porquê devemos fazer essa oração é pedindo para que Deus venha nos renovar como antes, para que o desejo que nós tínhamos no passado nós tenhamos hoje, para que as coisas que não eram atrativas para nós no passado, quando entregamos a nossa vida a Cristo, que também não venha se tornar atrativos hoje nas nossas vidas. O próprio Davi, ele faz uma oração quando ele caiu com Betseba, lá ele, no Salmo de número 51, verso 10 ao 13, ele fala, cria em mim, Senhor Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem retira o teu Santo Espírito. Aí ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação, aquela alegria que eu tinha no princípio. Restitui, Senhor, traz de volta, me devolve ela. Aquela alegria que eu perdi, Senhor. Aquela alegria que eu tinha lá no princípio, quando o Senhor me chamou. Porém o tempo passou, os anos passaram e eu não tenho mais aquela alegria. Eu não tenho mais aquela desenvoltura do começo. Eu não tenho mais aquela gana que eu tinha no começo em buscá-lo. Ele está falando, restitui, Senhor, essa alegria no meu coração. Restitui. Ele fala sem um propósito? Não. Ele fala, restitui, Senhor, a alegria da tua salvação. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aí no 13 ele diz, então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Restitua-me a alegria da tua salvação, é a oração que ele fez. Cria em mim um coração puro. Eu falei, Senhor, eu pequei, eu caí. Cria em mim um coração puro, um coração novo. Me dê um espírito inabalável, que eu não venha me embalar por meio que eu não venha me abalar por meio das dificuldades, das lutas, dos contratempos, não. Restitui-me a alegria da sua salvação. Restitui, traz de volta, eu perdi, Senhor, o pecado fez eu perder. Traz isso de volta, olha a oração de Davi. Similar a essa oração aqui de Jeremias. E eu falo, devemos fazer isso por quê? Porque o pecado está todos os dias lutando contra as nossas vidas. Porque muitas vezes a idolatria está aqui na nossa cara, muitas vezes passamos o dia todo numa internet. Entendeu? E deixamos, na verdade, de ler a Bíblia, de orar, deixamos de ler livros, deixamos de nos apegar com as coisas do alto. E estamos aqui focados, presos nas coisas terrenas. Isso é uma forma de idolatria, é uma idolatria. Se você passa mais tempo na internet, é idolatria. Você está idolatrando mais a internet, acaba sendo idolatria, ainda que você não perceba, é uma idolatria. Então nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar para que Deus possa colocar em nós novamente a sede de estarmos na presença dEle. Ele tem que preencher os vazios do nosso coração. Não pode ser uma internet, não pode ser um bem material, não pode ser a família. Ele tem que preencher as lacunas que há no teu coração, que há no meu coração. Ele que tem que preencher. A satisfação plena nossa tem que estar em Deus, não tem que estar nas coisas, não tem que estar em família, não. Ele tem que ser o primeiro lugar, ele que tem que preencher as lacunas do nosso coração. Então nós temos que lutar porque as coisas estão aí, um esfriamento espiritual está aí. Se a gente não se policiar, a gente perde o contato com Deus, a gente perde o nosso relacionamento com Deus. É tantas coisas atrativas que favorecem a nossa carne e muitas vezes não estamos conseguindo jejuar, orar, lutar contra essas coisas que estão sorrateiramente nos distanciando da presença de Deus. Então temos que falar, converta-nos a ti, Senhor, seremos convertidos todos os dias, nos ajude, temos que lutar contra.
Pedir para Deus nos livrar da idolatria da internet, do celular, do computador, idolatria dos bens materiais, ou seja, de tudo aquilo que esteja à frente do nosso relacionamento com Deus. Temos que lutar contra, porque do contrário vamos pagar um preço. Do contrário não adianta. Eu estou aqui pregando para vocês, se eu não colocar isso em prática na minha vida, eu vou pagar um preço. Não adianta eu vir falar para vocês aqui e eu não fazer. Isso é uma hipocrisia, não adianta. Se eu também não colocar em prática isso na minha vida, eu vou pagar um preço. A palavra de Deus não há negociação, ou a gente faz o que Deus quer, ou o juízo vem sobre as nossas vidas. Pode passar o tempo que for. E Deus, Ele não quer, Ele quer nos privar de tudo isso, Ele não quer o nosso mal. Porém, se nós escolhermos por esses caminhos da idolatria, do pecado, dessas coisas ruins, é inevitável, vamos pagar um preço. É porque Deus quer? Não, a palavra dele está escrita, é irrevogável, não muda. Não há maquiagem na palavra de Deus, ela é simples, está aqui, ó, bem aberta na minha frente, está aí acessível a você, e o que ela fala é decreto. Ela não muda por você e não muda por mim. Ou eu mudo e me enquadro nos princípios da palavra de Deus, ou eu vou pagar um alto preço. Essa é a grande verdade. Isaías capítulo 1, verso 19 e 20 fala: se quiseres e me deres ouvidos, se quiseres e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Porém, se rejeitares e fores rebelde, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha só, se quiseres e deres ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Em contrapartida, se a gente não quiser rejeitar os ensinamentos, a palavra de Deus, vamos ser devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. É porque Deus quer? Não. É porque está escrito. E aí não tem como revogar. Deus nunca vai contra os princípios da sua própria palavra. Deus nunca vai. Para favorecer você, Ele não vai contra a própria palavra dele. Então, meu irmão e minha irmã, se Deus trouxe essa palavra é porque nós precisamos orar. Converta-nos a Ti, Senhor. Nos ajude a voltar. Nos ajude a termos sede da Tua presença. Nos ajude, Senhor, a termos vontade novamente de orarmos, de lermos a Bíblia, de estudar livros, de estudar a Tua palavra, de jejuar. Porque a nossa carne não quer nada disso. Porque a nossa carne quer pecado, porque a nossa carne quer o momentâneo, porque a nossa carne ela quer tudo que é de agora. A nossa carne não quer Deus, mas o nosso espírito quer. Vamos lutar para permanecer na presença de Deus, para que a gente possa comer o melhor dessa terra diante da presença do Senhor. Para que aquilo que aconteceu sobre o povo judeu na época, um povo especial, separado por Deus, não venha acontecer conosco nos dias de hoje, porque não muda não. Hoje estamos vivendo com uma geração corrompida, afundada no pecado. Jesus está voltando. E nós temos que cuidar da manutenção da nossa salvação. Senão nós não estamos isentos também de pagarmos um preço por conta da nossa rebeldia e desobediência. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21. E passa a orar também dessa maneira como orou Jeremias. Vamos se apegar com Deus. É tempo da gente buscar a Deus enquanto se pode achar. É tempo de invocarmos-nos a Deus, invocá-lo enquanto Ele está perto. Amém? E hoje Ele nos orienta para que a gente possa se apegar com Ele, que Ele nos ajude a vencer o pecado, a vencer a idolatria, a vencer seja o que for que esteja à frente do teu relacionamento com Ele e fazer com que você possa receber renovo espiritual da parte dEle, para que você possa viver e fazer aquilo que Deus quer que você viva e aquilo que Deus quer que você faça diante da sua santa e poderosa presença, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, Senhor, nesta manhã, e venho orar pelo teu filho e a tua filha que chegou até essa oração, Pai. Pai santo, amado e querido, eu venho orar e venho pedir, Senhor, um renovo espiritual da tua parte sobre as nossas vidas. Senhor Deus, converta-nos a Ti, seremos convertidos, renova nossos dias como dantes, Pai. É o pedido que eu lhe faço, tal como Jeremias fez neste tempo, Senhor, naquela época, há cerca de um pouco mais de 2.500 anos atrás, Senhor. Então eu oro, Senhor, eu oro e peço, muda, Senhor, a nossa história.
Nos ajude, Senhor, a vencermos o pecado, a vencermos a idolatria, a vencermos, meu Pai, os contratempos, a vencermos tudo aquilo, meu Deus, que tem se interposto nos nossos caminhos entre nós e Ti, Senhor. Senhor, renova a alegria do nosso coração, restaura, restitui a alegria da nossa salvação, Pai. Renova dentro de nós a vontade, o desejo em orarmos, em buscarmos a Tua presença, em meditarmos na Tua palavra, em estudarmos livros. Nos ajude, Senhor, a sentir o desejo pela leitura de livros cristãos, Pai. Nos ajude a sentirmos desejo de jejuar, de orar. Porque, meu Pai, há um tempo de esfriamento que tem alastrado sobre a nação, sobre nossas vidas. E se não se policiarmos, meu Pai, perderemos o Senhor de vista. E eu bem sei que o Senhor não quer que isso aconteça. Eu bem sei que o Senhor não quer o nosso mal, Pai. Eu bem sei, Senhor, que o Senhor quer que ficamos firmes diante da Tua santa e poderosa presença, para que o Senhor possa nos livrar em momentos oportunos, para que o Senhor possa nos ajudar em momentos oportunos, e para que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado sobre as nossas vidas. Pai amado, Pai querido e santo, restaura a alegria do nosso coração em estarmos diante da Tua santa e poderosa presença. Preenche, meu Pai, as lacunas, esses vazios do nosso coração com a presença do Espírito Santo. Pai, traz de volta essa alegria, esse ânimo, essa gana, esse vigor, essa força que tínhamos no início, quando buscávamos a Tua presença sem colocarmos obstáculos, Pai, sem darmos desculpas, Senhor. Restaura tudo isso em nossos corações, nos ajude, Senhor, a fazermos o que é correto diante da Tua santa e poderosa presença. Nos liberte, Pai, de sentimentos errôneos. Nos liberta, meu Pai, de toda espécie de idolatria, da mentira, do erro, do engano. Nos liberte da cegueira espiritual, Senhor. Nos liberte, meu Pai, da frieza espiritual. Quebra, Pai, o nosso orgulho. Retire de nós a arrogância, a inveja, o ciúme, a maldade, a malícia, o erro, o engano. Nos afaste, Pai, de tudo aquilo que é corrosivo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. E nos ajude, Pai, a vencermos os contratempos, a vencermos, meu Pai, essa sequidão espiritual e a rompermos em fé diante da Tua santa e poderosa presença, Senhor, para podermos viver tudo aquilo que o Senhor tem para que venhamos viver, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra é de vida, Pai. Ah, Senhor, não nos deixe, Senhor, naufragar na nossa fé, não nos deixe parar na caminhada, não nos deixe desistir, Senhor, mas nos ajude a chegar, Pai, aonde o Senhor projetou para que venhamos a chegar. Nos ajude, Senhor. Meu Deus, nos ajude a permanecermos em pé diante da Tua santa e poderosa presença. Pai, põe essa alegria novamente, cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável, não nos repulse da Tua presença, nem nos retire o Teu Santo Espírito, restitui a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário, então ensinaremos os transgressores os Teus caminhos e os pecadores a Ti se converterão. Nos ajude, nos dê um coração purificado, lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados, Pai, as nossas ofensas, Senhor, e nos ajude, Pai, a melhorarmos a cada dia, em o nome do Senhor Jesus. Nos ajude a andarmos em conformidade com o Teu querer a cada dia, Pai, segundo a Tua infinita misericórdia. Não queremos passar pelo mesmo juízo que o Teu povo passou no passado. Nos ajude a aprendermos com os erros, Pai, e nos ajude a melhorar, a fazermos o que é correto daqui em diante, diante da Tua santa e poderosa presença. Pai amado, abençoe cada família aqui representada, venha suprir cada necessidade dos Teus filhos que aqui estão. Pai amado, Pai querido e santo, é o pedido que eu lhe faço. Dê livramentos, Pai, a cada vida que aqui está, a cada família aqui representadas, e que a Tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas por onde quer que andarmos. Pai, tira toda a angústia, toda a tristeza do coração dos Teus filhos e dê-nos a Sua paz, alegria no Teu Espírito Santo, e que o Teu querer venha se cumprir em nós. Pai, abençoe cada pedido de oração, eu te peço, movimenta as águas ao favor do Teu filho e da Tua filha, e que o Teu nome venha ser glorificado. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, crendo no milagre, crendo na resposta, e já te agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se Deus permitir, amanhã estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.